Situação de emergência depois da forte chuva de granizo que atingiu a região de Lages. O dia hoje foi de contabilizar os prejuízos. Cerca de 80 mil pessoas tiveram as casas atingidas. Vamos mostrar também como o radar meteorológico instalado em Lontras previu o fenômeno climático. Cobrança para turista. Os leitores ópticos que vão monitorar a entrada e saída de veículos em bombinhas começaram a ser instalados. A montagem dos equipamentos faz parte da implantação da taxa de preservação ambiental que será cobrada dos visitantes a partir de dezembro. E ainda no esporte, o Avaí entra em campo hoje à noite e, se vencer, assume a liderança do G4 da Série B. O Band Cidade desta terça-feira já está no ar. Olá, boa noite. Boa noite. A chuva causou estragos também no sul do estado. Em Orleans, uma cratera se abriu na rodovia que dá acesso à Serra do Rio do Rastro. Os motoristas precisam redobrar a atenção. O desmoronamento ocorreu na rodovia SC-390, no trecho entre Orleans e Lauro Miller. No local já havia sido registrado um afundamento de pista, mas por causa das fortes chuvas desta noite, uma verdadeira cratera se abriu às margens da rodovia. O DEINFRA já foi informado sobre a situação, mas ainda não há previsão para o início das obras no local. Por enquanto, o trânsito irá continuar em meia pista. A SC-390 é uma importante ligação do litoral sul com a Serra do Rio do Rastro. Como o tráfego de veículos e caminhões é intenso, a Polícia Militar Rodoviária solicita que os motoristas redobrem a atenção no trecho para evitar acidentes. A gente pede que eles diminuam a velocidade, que prestem mais atenção em distância de veículo, qualquer coisa, ligar para nós. O nosso telefone está 24 horas todos os dias, o número é 198 e aquele que precisar, estamos à disposição. Por causa dos transtornos na pista, moradores e empresários pediram ao DEINFRA que seja realizada a manutenção na rodovia, mas até o momento não tinha um carinho dos governantes para não acontecer mal pior para a população. E o prefeito de Lages assinou na tarde de hoje o decreto de situação de emergência por causa dos danos causados pela chuva. Ontem à noite ele havia decretado calamidade pública, mas a situação foi revista pela Defesa Civil, já que nenhuma morte foi registrada por causa do fenômeno e muitas famílias já estão conseguindo se restabelecer. Nas ruas de Lages, os colchões, móveis e roupas do lado de fora das casas chamavam a atenção. Muitas pessoas aproveitaram a tarde de sol para tentar recuperar um pouco dos bens materiais e consertar os estragos. Com a forte chuva de granizo, 80 mil pessoas foram prejudicadas. Vê o que é que dá a recuperar, mas é perco total, é colchões, como você está vendo, né? É tudo, coberto, não tem como. 50% da casa, né, se foi. Tem que trocar tudo. Na Defesa Civil, mais de 6 mil pessoas foram em busca de auxílio e foi preciso paciência para encarar a fila enorme que se formou. Quebrou tudo o Eternite, né? Era Eternite, daí a gente tá com os móveis tudo dentro de casa molhado, né? Agora à tarde, 13 equipes foram distribuídas em 40 bairros da cidade, estão fazendo o cadastramento das pessoas atingidas para o fornecimento de telhas e de materiais necessários para o restabelecimento das famílias. Os trabalhos foram todos divididos ontem à noite, numa reunião que definiu o grupo de ação coordenada para gerenciar os efeitos do desastre. E hoje, durante o dia, vai se totalizando e fazendo já o atendimento. A previsão é que até esta quinta-feira, 40 mil telhas cheguem à cidade. Até a tarde desta terça-feira, 370 rolos de lonas foram distribuídos. O governador do estado afirmou que medidas estão sendo tomadas para ajudar a população. O governo do estado constituiu em 2011 um fundo de defesa civil. Esse fundo dispõe de recursos sem burocracia para liberar imediatamente esse apoio a todas as comunidades. Além das casas e carros que foram destruídos pelo fenômeno, serviços essenciais também ficaram prejudicados. O pronto-socorro teve de ser interditado. Os atendimentos estão funcionando na enfermaria do Exército Brasileiro. Nas escolas públicas, as aulas foram suspensas e não há previsão de retorno. Nesta universidade, as aulas só devem ser retomadas na semana que vem. Mas há um empenho de todos nós e eu tenho certeza que o mais breve possível a cidade estará totalmente recuperada. Por causa da tragédia,
muita gente vai ter que recomeçar. Ah, se eu perdi tudo. Não tem nada ali dentro de casa. E depois de contabilizar os prejuízos e se recuperar do susto, uma boa notícia da meteorologia, principalmente para os lagianos. Hoje e amanhã não deve chover forte na região. No Centro de Meteorologia da EPAGRE, órgão oficial do estado para o monitoramento do clima, a previsão é favorável para toda Santa Catarina, especialmente para a cidade de Lages. Até o fim da semana, o tempo estará mais firme, o que deve ajudar na recuperação dos locais atingidos. A gente tem mais uma condição de variação de nuvens, mas não tem previsão de temporais para o estado de Santa Catarina. Além das imagens de satélite, o radar meteorológico em funcionamento há poucos meses em Lontras, no Vale do Itajaí, ajudou a prever a alteração climática. Com cobertura de 77% do território catarinense pelo equipamento, o temporal vinha sendo acompanhado desde sexta-feira. Bem no centro da tempestade de granizo, é possível ver a cidade de Lages. No início da tarde já começaram a ser enviados para a Defesa Civil do estado de Santa Catarina os avisos com relação à previsão. O que não foi possível prever era o tamanho das pedras, consideradas grandes, e a intensidade da chuva, que em aproximadamente 20 minutos causou tantos estragos. Mas apesar do susto, a condição de granizo é considerada normal na primavera e em regiões altas como Lages. A previsão do tempo, além disso, indica que o fenômeno pode se repetir na semana que vem. O ocorrido surpreendeu até mesmo a Defesa Civil de Santa Catarina, que recebeu os alertas da EPAGRE com 3 horas de antecedência e repassou aos municípios. No entanto, diferente de uma enchente, onde as áreas ribeirinhas são as mais preocupantes, por exemplo, no caso do granizo, a atuação se concentrou em atender rapidamente a população afetada. A nossa preocupação maior nesse momento é exatamente minimizar os efeitos de desastre sobre as famílias que foram atingidas. São idosos, são crianças, são mães, são pais, são trabalhadores que estão lá necessitando de um apoio e eles estão recebendo esse apoio por parte da Secretaria de Estado da Defesa Civil. E a seguir, travessia arriscada. A ponte interditada há 6 meses continua sendo utilizada por moradores no sul do estado. E ainda a taxa de preservação ambiental para a entrada em Bombinhas será cobrada a partir de dezembro. Os equipamentos já começaram a ser instalados. Os leitores ópticos que vão monitorar a entrada e saída de veículos em Bombinhas começaram a ser instalados. Os sensores já estão apontados para os 2 acessos à cidade, mas por enquanto ainda não funcionam oficialmente. Eles estão apenas em fase de testes. Enquanto isso, os moradores de Bombinhas que têm veículos emplacados em outros municípios ou aqueles que prestam serviço na cidade precisam fazer o cadastramento gratuito para garantir a isenção da TPA. Os moradores da cidade vizinha, Porto Belo, também estão livres da tarifa. Embora o cadastramento para isenção da taxa já esteja aberto, apenas 426 pessoas realizaram o procedimento até agora. A expectativa é que o maior volume de pedidos seja feito às vésperas do início da cobrança, que entra em vigor em 1º de dezembro deste ano. Eu acredito que a partir de agora, depois dessa etapa de divulgação da TPA, das regras da TPA, na comunidade de Bombinhas, nos comércios, a tendência é aumentar significativamente o número de veículos. E boa parte também da falta de cadastramento é que o nosso pessoal, o brasileiro, acaba deixando tudo para cima da hora, né? Eu acho que iniciou a cobrança, o volume vai aumentar. Para automóveis, o valor da taxa será de R$ 20,53. Para motocicletas, R$ 2,56. A prefeita estima que apenas nesta temporada de verão sejam arrecadados cerca de R$ 6 milhões com a implantação da TPA. Este dinheiro deve ser destinado a obras de infraestrutura, saneamento básico e preservação do meio ambiente. O projeto, inédito em Santa Catarina, ainda gera dúvidas em alguns comerciantes da região, que temem uma queda no movimento durante a temporada. Não temos venda no inverno, só no verão. Nós dependemos do verão para poder viver, para poder sobreviver. Eu acho que não, eu acho que já existe bastante gastos na nossa visita aqui, né? Eu acho que para a gente, turista, acaba aumentando os nossos gastos e atrapalhando um pouco nossos planos, né? Nossa programação.
Antes de colocar a lei em vigor, a Prefeitura ainda deve cadastrar lojistas que têm interesse em fazer o recolhimento da tarifa, que também poderá ser quitada pela internet. Mais informações sobre a taxa de preservação ambiental você confere no site bombinhas.sc.gov.br. Em Tubarão, no sul do estado, uma ponte interditada há 6 meses está causando transtornos a moradores de 2 comunidades. E mesmo com os riscos, algumas pessoas improvisam a travessia pelo local. A ponte Pêncil liga 2 comunidades bastante populosas, a do quilômetro 60 e a do Bom Pastor. Há cerca de 6 meses, devido às condições da estrutura, a ponte foi interditada pela prefeitura. Mesmo assim, alguns moradores improvisaram uma passagem com restos de móveis e pedaços de madeira. A condição é precária para os pedestres, que continuam fazendo a travessia, como Rodinei, que passa pelo local todos os dias para ir ao trabalho. Uma ponte dessa aí, do estado que tá isso aí. Não compensa dar a volta? Não, nunca, né? Daí o cara arrisca, né? Mas não... Arriscar é complicado. Acho que tem que fazer um reparo bem feito para não ter um incidente ali nessa região nossa e alguém se machucar ou ter uma fatalidade nesse local. De acordo com o secretário de Urbanismo de Tubarão, o projeto para a reforma da ponte já está pronto. Nos próximos dias, será lançada uma licitação para a obra, que terá um custo total de mais de R$200 mil. Se tudo correr bem, leva em torno de 30 dias. Depois temos mais 90 dias, que seria o prazo de execução da obra. Uma alternativa para a comunidade seria utilizar esta outra ponte Pêncil a cerca de 3 quilômetros da ponte interditada. Mas as condições aqui também não são as melhores. No local, encontramos um funcionário da prefeitura que fazia a substituição de algumas tábuas do assoalho da ponte. E logo, flagramos um dos motivos que agrava ainda mais os problemas da estrutura. Em pouco mais de 15 minutos, pelo menos 6 motos passaram pela ponte, o que é proibido. A movimentação, de acordo com os moradores, é constante. Às vezes a municipalidade não consegue correr atrás né, porque faz uma reforma, na outra semana já tem peças danificadas, né, pela má utilização. Uma avaliação será feita na ponte que ainda não está interditada. Mas a reforma só irá ocorrer depois que a outra ponte esteja concluída. Também estão sendo estudadas medidas para evitar a travessia de motocicletas no local. E depois do intervalo, em busca de um doador, família de um bebê que precisa de um transplante de medula óssea está em campanha na internet. E no futebol, o Avaí entra em campo hoje à noite e pode assumir a liderança da Série B. Uma família de Chapecó está fazendo uma campanha na internet para encontrar um doador compatível para o filho Bernardo, de 11 meses. Ele foi diagnosticado recentemente com uma doença grave e precisa de um transplante de medula óssea. Em poucos dias, mais de 3 mil pessoas já curtiram a página de Bernardo criada em uma rede social. Os pais contam com a ajuda da internet para falar sobre a doença do filho, além de pedir que as pessoas divulguem a importância de ser um doador de medula óssea e façam a sua contribuição. Por enquanto, a única coisa a se fazer é pedir que todo mundo doe, né? Para que ele tenha uma esperança ou uma cura logo, né? Essa é a única coisa. Brincalhão e com um sorriso encantador, esse é o Bernardo, de apenas 11 meses. Desde os seus primeiros dias de vida, o pequeno enfrenta uma rotina difícil. Ele chegou a ser internado várias vezes por causa de graves infecções causadas pela baixa imunidade, até que há 2 semanas foi diagnosticado. Tem uma rotina muito normal, ele é assim muito bem, ele é muito ativo, ele é como se fosse uma criança normal, desenvolvimento físico, mental, é tudo normal. Só que tem que ter alguns cuidados que com crianças não tem, né? Para ser um doador de medula óssea, é preciso ter entre 18 e 55 anos, ter uma boa saúde e ir até o hemocentro mais próximo de sua casa com o cartão do SUS. No Hemosc será coletada uma pequena quantidade de sangue, que vai ser registrada no Banco de Dados Nacional. E se você for um doador de medula, vai ajudar a salvar muitas vidas.
O Brasil tem o terceiro maior banco de doadores cadastrados no registro de voluntários de medula, de acordo com a coordenadora do setor de captação do Hemocentro de Chapecó. Muitas pessoas já procuraram o Hemosc para realizar a coleta de sangue para ajudar o pequeno Bernardo. Se o doador for compatível, então ele é chamado para retestar a sua amostra para confirmar a compatibilidade. Confirmou, ele é encaminhado então para algum dos centros de referência no país. Por que no país? Porque isso não é feito em Chapecó. As nossas referências são Porto Alegre, Curitiba, São Paulo ou Rio de Janeiro. São os 4 centros de referência no país onde o doador pode ser encaminhado, e quem define isso não é o doador que define o local, quem define é a equipe do transplante. Mas todo esse deslocamento, que precisar para o doador estar nesse local, na cidade, enfim, é o Ministério da Saúde que providencia isso. E agora o futebol. O Avaí joga hoje à noite às 9 horas na abertura da 30ª rodada da Série B. Se vencer o Atlético Goianiense, o Leão assume a ponta do campeonato. De cara, 3 ausências por lesão confirmadas para o jogo contra o Atlético Goianiense. O atacante Roberto tem fortes dores na coxa direita e não tem condição. Eduardo Costa, com as tradicionais dores no joelho, vai ser poupado. Mas talvez o jogador mais importante que fica de fora é também o que tem a lesão mais grave. Inclusive dos 3 é o que mais preocupa. Dos 3 que ficaram fora, o Marquinhos passou a ser o jogador que mais preocupa. O Marquinhos apresentou o joelho um pouco inchado numa pancada. Ele já foi para o jogo um pouco no sacrifício, né? Ele quis ir para o jogo, ele está todo focado realmente, todo mundo conhece o espírito do Marcos, mas dessa vez era impossível ele ir para esse jogo, né? Pois é, agora os jogadores que entrarem vão ter que incorporar esse espírito de luta do capitão havaiano. No lugar do capitão, vai Diego Jardel. Eduardo Costa dá a vaga para Júlio César e Bruno Mendes entra no lugar de Roberto. Na parte defensiva, Antônio Carlos e João Felipe estão suspensos pelo 3º amarelo. Pablo, que volta de suspensão, faz a dupla de zaga com Bruno Maia. A lista de ausências é grande. E se alguém fica com a seguinte dúvida: será que Geninho não está poupando gente demais? Ele garante que só não vai para o jogo quem realmente não tem condição. Os que ficaram aqui agora é porque não tinham condição de fazer o jogo. Agora não é hora muito de poupar, não. Estão faltando aí poucas rodadas. Muito pelo contrário, agora é hora de sacrifício. Mas sacrifício controlado. Você não pode, de repente, colocar um jogador correndo o risco de perder ele para o resto do campeonato. Esse tem conhecimento do que está falando. E mais um motivo para tranquilizar o torcedor. Geninho trabalhou 2 anos no Goiás e 1 no Atlético Goianiense, que é o adversário do Leão. Por isso, ele sabe as armas que o oponente vai querer usar. Então eu sei o quanto é difícil jogar lá. Não é só pelo campo. O Serra Dourada é um campo de dimensões muito grandes, é maior que é permitido, com uma grama diferenciada que desgasta demais o jogador. Mas você convive em Goiânia com um problema que você tem em Goiânia, tem em Brasília, que é a umidade relativa do ar. Você joga e se você não tiver uma condição de preparação muito boa em relação à hidratação, até se dosar em relação a alguma coisa dentro do jogo, você acaba tendo uma dificuldade muito grande. E a seguir, crescimento de compras em sites do exterior deixa a Receita Federal em alerta em Joaçaba. E ainda equipamento que prevê risco de acidente de trabalho é destaque na Semana Nacional da Ciência e Tecnologia. 100% de crescimento nos volumes recebidos através de compras em sites do exterior. Essa é a marca registrada pela Agência dos Correios em Joaçaba, no Meio-Oeste. O crescimento tem deixado a Receita Federal em alerta. O comércio eletrônico brasileiro no primeiro semestre de 2014 cresceu 26%. Em paralelo, também as compras em sites do exterior subiram. A prova está nos volumes recebidos pelos Correios. Na agência de Joaçaba, o aumento foi de 100% nos últimos meses. Muitos são por causa do valor, tá? Então, os sites estão com uma gama maior de produtos, tá? Apresentando a forma, né, das compras com um valor a menor do que no Brasil. O cenário de crescimento traz também alguns alertas. O primeiro quanto ao pagamento correto de tributos e o segundo em relação à pirataria. Marcas catarinenses já identificaram a venda ilegal de seus produtos em uma loja virtual chinesa. A Receita Federal alerta que custando até $50, o produto é isento. Abaixo de $500 é gerada uma nota com imposto simples.
e de 500 a 3 mil dólares, seja para pessoa física ou jurídica, o tributo é de 60% sobre o valor da compra. Temos havido uma procura por vários contribuintes questionando a cobrança de tributos por mercadorias vindas através do correio. Isso ocorre porque a Receita está mais presente e tem apurado esses tributos, e muita gente que às vezes recebia até presentes através do correio, agora estão sendo chamados a pagar os tributos devidos. Com relação à pirataria, é importante ainda que o consumidor se conscientize que a prática é crime e que ele terá prejuízos com um produto de má qualidade. Começou hoje a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, promovida pelo SEBRAE. Um dos destaques é o equipamento que prevê risco de acidente de trabalho. Um equipamento capaz de evitar acidentes de trabalho. É isso que esse sensor com tecnologia americana faz. Através do tato, ele detecta o risco ao operador de prensa e imediatamente envia a informação para travar a máquina. O mesmo é feito por este outro equipamento, só que aqui ele percebe o risco através de um sensor de movimentos. Nós temos o botão que faz o acionamento da prensa e temos a barreira que faz a interrupção se o operador botar a mão de frente na área de risco da máquina, né? Eles têm uma redundância de operação, onde não deixa que o equipamento, se ele vier a estragar, ele sempre vai estragar para o lado bom do operador. Não vai deixar o equipamento danificar a mão do operário, né? Essa é só uma das novidades apresentadas no showroom da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, aberta hoje à tarde em Joinville. O evento tem ainda seminários e reuniões de negócios. Ele pode tanto vir visitar o showroom, ver o que tem de oferta de máquinas e equipamentos. Ele pode estar vindo aqui buscando informação, participando dos seminários, onde ele vai buscar conhecimento, como também ele pode estar participando das rodadas de negócios, que geram uma oportunidade muito grande dele gerar negócios, né? Em Santa Catarina, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia ocorre em 60 cidades. São 140 eventos programados pelo SEBRAE em todo o estado. Para organizadores e participantes, o evento reúne um potencial grande de compradores, fornecedores e parcerias de inovação que ajudam a movimentar o mercado e manter a competitividade. Se ele não se preocupa em inovar, se ele não se preocupa em melhorar sempre, a tendência é que o negócio dele seja assim eliminado do mercado, porque ele vai ficando para trás em relação aos demais, a própria concorrência dele, mesmo para aquela clientela que ele já possui. Santa Catarina é o estado que mais exportou carne suína no mês de setembro e em Braço do Norte, no sul do estado, os produtores comemoram a boa fase. O bom preço do quilo da carne para os produtores se deve principalmente à exportação para a Rússia. No mês de setembro, o país europeu foi o principal destino da carne suína brasileira, com quase 40% das exportações. Santa Catarina foi o estado que mais exportou, sendo responsável por mais de 16 toneladas da carne. O mercado aquecido está gerando bons negócios para os produtores catarinenses, principalmente em comparação com anos anteriores, quando o setor estava em crise. Nós tivemos 2 anos de crise. O preço do suíno chegou a estar aí em torno de R$ 1,70, R$ 1,80. Hoje ele está ultrapassando os R$ 4,00. São Paulo hoje já ultrapassa os R$ 5,00 por quilo ao produtor. Então o momento que o produtor vive é muito bom. Em toda a região do Vale do Braço do Norte, estima-se que existam cerca de 75 mil matrizes e alguns produtores tiveram crescimentos expressivos na produção este ano. A região sul do estado é responsável por 18% da produção catarinense de suínos e o setor vive um bom momento. Para se ter uma ideia, somente nesta granja, em 3 anos, o número de 130 animais passou para 3 mil. Hoje é o melhor momento que nós estamos atravessando no momento até agora. Investimento que valeu a pena. A gente fez um investimento, alto, altíssimo. A gente não queira dizer, vou começar hoje a criar porco, porque não é do dia para a noite assim que a gente começa, né? Porque o investimento é super alto. Mesmo com a alta nos preços e o bom momento na produção, o presidente do Núcleo Regional Sul da Associação Catarinense de Suinocultores faz um alerta.
É preciso ter cautela nos investimentos. O produtor precisa investir em aumento de produtividade, ele precisa fazer caixas, porque a atividade é uma atividade cíclica, ou seja, daqui a pouco vai vir outra crise, então ele precisa guardar dinheiro, mas não investir em aumento de plantel. Isso de maneira nenhuma. Ele tem que ficar, porque hoje nós dependemos do quê? Da oferta e da procura. Tem mais procura do que oferta. Se nós aumentarmos muito o plantel, logo a crise vai bater nossa porta mais ligeira. Vamos ver como está o trânsito ao vivo aqui em Florianópolis. Na sua tela, imagens das pontes que fazem a ligação entre a ilha e o continente. Trânsito lento em ambos os sentidos, principalmente para quem se dirige à área continental da capital. Em Florianópolis faz 21 graus nesse momento. E você fica agora com o Jornal da Band. Uma ótima noite a todos e até amanhã. Uma boa noite para você e até amanhã.